O profeta Isaías, no capítulo 53, livro do profeta Isaías, capítulo 53. Você se lembra que nós temos aqui nesse texto 5 estrofes. Na primeira estrofe está o servo divino. Eis aqui o servo, o meu servo. Ele procederá com prudência, ele causará admiração a todas as nações. O segundo estrofe, nós temos o sofredor divino. Quem creu em nossa pregação? Quem, pois, foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Nós temos o substituto divino. E essa parte que eu vou ler. E nós temos o sacrifício divino, quando Jesus é oprimido e oferece, e Deus aceita o seu sacrifício. E nós temos a satisfação divina, onde de fato mostra que o que Jesus faz, eis que verá o fruto penoso do seu trabalho. Versículo 11, 53:11. Ficará satisfeito o meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então leio agora a terceira estrofe, que é o substituto de 4 a 6. Aliás, eu não. Vamos ler todos nós juntos? 4 a 6, vamos ler juntos? Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, graças a Deus, 800 anos antes de Jesus nascer, o profeta está falando no passado. Eu acho incrível a Bíblia, né? Em vez de falar assim, olha, porque ele levará a nossa iniquidade sobre ele. Não, ele levou, porque o Filho de Deus, na verdade, ele foi crucificado antes da fundação do mundo. O Cordeiro tinha dado a sua vida antes da fundação do mundo, porque para Deus não há tempo. Tempo é para nós, mas o plano eterno de Deus já estava, em que é o Filho dele, no pacto da glória da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram este glorioso compromisso eterno, de maneira que o Filho tinha sido oferecido já, e depois concretizou aqui, de tal sorte que, vindo Cristo morrer, o que aconteceu? Gálatas capítulo 2, abram comigo lá, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, vamos ler agora juntos também, capítulo 2, eu vou ler até o 18 e vocês vão ler do 19 ao 21 comigo. Nós começaremos o versículo 15. Paulo vai dizer assim, respondendo a um problema que eu vou dizer porque foi, Paulo vai dizer, nós judeus por natureza, não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que também fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados em pecadores, dar-se-á que o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque, agora juntos, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo em vão. Esse episódio que Paulo vai narrar agora, naturalmente está transcrito ou está historiado no capítulo 15 do seu livro Atos dos Apóstolos.
no capítulo 13, o apóstolo Paulo é enviado como missionário junto com Barnabé, que era muito rico e viajava até por conta pessoal dele, porque tinha muito dinheiro e era um missionário de Deus. O apóstolo Paulo foi com ele. Mas eles tinham estado um ano antes, ensinando a igreja lá de Antioquia sobre a redenção que há em Cristo, o evangelho. Eles instruíram a igreja, foram viajar. Quando eles voltaram, chegaram lá em Antioquia, o que ocorre? Ocorre o seguinte: chegou um certo grupo de pessoas lá vindo de Jerusalém e disseram que eles tinham sido mandados por Tiago, pelos apóstolos de Jerusalém, e disseram o seguinte: olha, tá bom que vocês creem em Jesus, mas se vocês não circuncidar e não passar a guardar a lei, e deixar de comer carne de porco, e deixar de comer não sei o quê, vocês vão perecer. Vocês têm que circuncidar para vocês serem salvos. Quando chegou aquele grupo, Marcelo, o que aconteceu? O apóstolo Pedro, olha quem, cara, olha quem, meu irmão, por isso que ele tem que ter cuidado, porque não era qualquer um não, era o apóstolo Pedro. E Barnabé, que era próximo dele, que estava bem junto dele, também ficou assim meio em cima do muro. Aí quando chegou assim, olha, tem que circuncidar, o apóstolo Pedro ficou assim meio, o apóstolo ficou tão abalado, o apóstolo Pedro, que antes, Tiago, antes do apóstolo Pedro chegar, daquela comissão, chegar de Jerusalém, o que aconteceu? Aconteceu, Cristina, que Pedro comia com os crentes, comia com os gentios, almoçava na casa dos irmãos. Quando chegou aquela comitiva falsa, porque Tiago não tinha mandado, mas eles falaram que Tiago tinha mandado. Quando eles chegaram, o que Pedro fez, Rendel? Se afastou. Nos olhos daqueles enviados, Pedro não comeu mais com os gentios. Aí, cara, o apóstolo Paulo, que não tinha papa na língua, ficou muito indignado, Marta. Ele falou: Pedro, você está sendo hipócrita. E ele fala isso aqui, ele narra isso aqui. Ele fala assim: olha, pois quando chegar da parte de Tiago, a gente pensa que Paulo aqui está dizendo que Tiago tinha mandado, mas Paulo depois vai dizer que não é isso. Quando chegar da parte de Tiago, né, alguns que vieram e chegaram, então Pedro afastou-se e deixou de comer com os crentes, temendo aqueles indivíduos que está mandando circuncidar. E também os demais dissimularam, olha só, eles eram dissimuladores falsos, dissimularam com ele, a ponto de Barnabé, amigo de Paulo, companheiro de missão de Paulo, também ficou em cima do muro, também começou a titubear. Aí 14, olha o 2,14 de Gálatas: quando porém vi que não procediam corretamente, conforme o evangelho, eu disse a Cefa na presença de todos. Macho apóstolo Paulo, hein? Que coragem! Enfrentar um colega, um pastor auxiliar, né, que nem auxiliar, porque Pedro era o pastor de verdade, enfrentar o pastor titular e falar assim, na presença de todos, falando: se sendo tu judeu, Pedro, vive como gentio e não como judeu, porque há dias atrás você estava comendo na casa dos crentes, você estava comendo, então tu vive como gentio, e agora você quer fazer com que os gentios vivam como judeus? E ele fala: nós, Pedro, por natureza, Barnabé, por natureza, não somos pecadores como são os gentios. Não é que Paulo está dizendo que eles eram melhores, não. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, nós somos um povo especial, um povo escolhido de Deus, um povo judeu, um povo escolhido, Pedro. Então não somos os pecadores que pecam como os gentios, não. O nosso pecado é mais grave, Pedro, é mais grave. Nós somos pecadores especiais. É o que ele está falando, nós somos pecadores especiais. Ou seja, se nós pecamos, é mais grave o nosso pecado. Não somos iguais os gentios. Agora ele diz: sabendo, Pedro, como você sabe, e como também sabe Barnabé, sabendo, não é questão de aqui, não é uma questão de experiência, não. É uma questão de conhecimento teológico. Nós sabemos, Pedro, que o homem não é justificado por obras da lei. Meus irmãos, olha aí comigo o texto, olha com o texto comigo, por favor. Versículo 16, olha só. Sabendo que o homem não é justificado por obras da lei. Que homem? O homem geralmente. Aqui Paulo está dizendo uma coisa mais geral. Qualquer homem, o homem, não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo, também temos crido, agora está falando nós, também você, Pedro, você, Barnabé, nós temos crido
que também temos crido em Cristo Jesus, para que fosse justificado pela fé em Cristo, e não por obras da lei. E agora ele vai dizer, pois por obras da lei, terceira vez. Você reparou aí, Celina, a repetição? Ele falou, olha, no início, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, Ênia. Está ouvindo aí, Ênia? Está acompanhando, Ênia? Olha só, e se mediante a fé somente. Aí vai dizer, também nós agora temos crido, temos fé, para que fosse justificado pela fé, e não por obras da lei. Repete segunda vez, aí, está vendo aí, Nilzete? E agora ele vai terceira vez, pois pelas obras da lei. E agora ele falou lá do homem no geral. Agora ele falou, né, Rafael, da experiência dele, que nós também fomos justificados. Agora ele vai dizer de toda a carne. Aqui vai lembrar o Salmo 143, 2. Ele vai dizer, o Salmo 53 fala que ninguém é justo diante do Senhor. Então ele vai dizer, ninguém, toda a carne não é justificada. E não é justificada, pois por obras da lei, ninguém, toda a carne não será justificada. Ninguém será justificado. Paulo apela para os apóstolos, para os líderes. Paulo apela para todo mundo primeiro, depois apela para os líderes e para a igreja, e depois ele fala, sabe de uma coisa? Ninguém nesse planeta vai ser justificado por guardar sábado, por ser batizado, por guardar a lei, por reencarnar-se, se tivesse reencarnação. Ninguém vai ser justificado porque é rico ou porque é pobre. Ninguém será justificado porque é preto ou é branco. Ninguém será justificado de maneira nenhuma. Ninguém. Ele fecha a humanidade inteira, Kátia. Ele vai dizer que não há viva alma, seja o Papa e seja a criança que está nascendo agora. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Então Paulo vai dizer o seguinte, olha, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Mas aí, agora Paulo sabe um problema, reverendo Leões. E você também sabe que está tendo um problema aqui. O problema é o seguinte, quer dizer que Jesus pagou tudo, né, Liana? Então agora, tranquilo, né? Agora é o seguinte, Paulo, o seu evangelho é um evangelho imoral. Porque Deus é um Deus que, na verdade, não vale a pena, ou diz para mim que não vale a pena ser justo e ser crente e fazer as coisas certas. O que adianta eu fazer as coisas? Eu não vou ser salvo fazendo coisa certa. Então, eu não vou fazer, Luca, menino querido, não vou fazer nada, você entendeu? Eu vou viver numa nice, num bom, no legal, pecando à vontade, porque afinal de contas, eu crendo em Jesus, só o que Jesus fez, tá bom. Então Deus aceitou, eu posso pecar à vontade. Cristina, Nádia, esse foi o argumento perigoso, o argumento fatal para a justificação. Porque uma vez que eu não tenho que fazer nada para ser salvo, né, Márcia? Uma vez que Jesus fez tudo, então, eu vou pecar. Aí Paulo fala, olha, então é o seguinte, mas se, olha o 17, então se procurando eu ser justificado em Cristo, eu sou achado como pecador, então Cristo é o ministro do pecado. Ele sabe o que está dizendo. Então na verdade, sabe o que estão dizendo? Que Jesus abre a porta para pecar. É isso que ele está falando. Os judeus falaram o seguinte, olha, é por isso que tem que guardar a lei. Porque você está falando que a gente é salvo só por Cristo, então fica certo o seguinte, Rafael Rio, fica certo, irmãozinho amado, que eu posso pecar tranquilamente, porque Jesus abriu a porta do pecado para mim. Aí Paulo fala, de jeito nenhum, está tudo equivocado. Vocês estão colocando o carro na frente dos bois. Eu estou usando a linguagem do interior aí, que tem aqueles carros que puxam o boi, você lembra, né? Os carros de boi, né, seu Zé? Aqueles carros de boi, você lembra, seu Zé? Aqueles carros de boi que os bois vão na frente, o carro vai e cantando atrás. Paulo fala, vocês estão colocando o carro na frente dos bois, porque não é isso que eu disse. Eu disse que o homem é salvo pela fé somente, e é somente pela graça de Deus. Mas eu não estou dizendo que a pessoa que é salva vai ter uma vidinha numa boa, vai continuar no pecado. Isso eu não estou dizendo. Eu estou dizendo é que a pessoa que é justificada por Cristo é uma pessoa que tem o temor de Deus e que vive uma vida santa, não para ser salvo, mas porque foi salvo. E aí agora ele argumenta de uma maneira magnífica. Paulo é Paulo. Alguém falou que se Paulo fosse o maior dos apóstolos, ele teria sido o maior dos filósofos.
Paulo estava destinado a ser, pela graça de Deus, um homem incomparável. Um homem incomparável. Era lúcido, era inteligente e aqui, mais ainda, inspirado mesmo pelo Espírito Santo. Porque ele vai dizer, olha meus irmãos, se eu fizer pecado, ele vai dizer agora, versículo 18, porque se torna edificar aquilo que destruir a mim mesmo, Arthur, eu me constituo transgressor. Ou seja, que ele fala o seguinte, eu fui salvo do pecado, não fui? Jesus me salvou, não foi? Fui justificado pela graça, não foi? Agora, se eu voltar a pecar, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou construindo o que tinha sido destruído. Então eu sou o transgressor e não Jesus. Jesus não tem culpa de eu viver como crente uma vida de uma pessoa ímpia. Cristo não tem culpa da sua vida pregressa, da sua vida de balada, da sua vida de bebida alcoólica, que as pessoas veem que você é um crente, mas fica alto, mas fica alegre demais, e fala, olha o crentão ali, está cheio da bebida. Cristo não tem culpa disso. Você é um transgressor, porque Cristo te livrou disso, porque Cristo te resgatou disso, mas você está enfiando a cara nisso. Está entendendo? Você é um transgressor, e Paulo fala, você está destruindo aquilo que você tinha edificado, ou que Cristo tinha edificado através de você, que era a sua salvação. Somos salvos para as boas obras, somos justificados para as boas obras. E então agora, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não é uma questão não, eu não estou falando que quando eu sou salvo pela graça, que eu vou viver numa graça barata, que eu vou viver numa graça, sabe, numa falta de compromisso com Deus, porque agora ele vai dizer de uma coisa que a teologia reformada ama demais, que a teologia reformada defende a unha e dente, que é chamada a união mística, Regina, com Jesus Cristo, Alexandre. Meu irmão, Alexandre, no dia que você, Judson, olhou para o Calvário, o Espírito Santo trabalhou no seu coração, e você pôde, pela fé, ver Jesus crucificado. Naquele dia, meu irmão, que você disse, Jesus, eu sou um pecador, e tu és meu Salvador. Naquele dia, meu irmão, naquele dia, Nama, ouve, minha irmã, uma coisa espiritual, Karen, que ninguém pode explicar, que ninguém consegue. Ouve, minha irmã, uma aliança. Ouve, minha irmã, um ajuntamento que ninguém pode separar entre você e Jesus. Agora ele vive em você e você vive nele. Agora ele é seu e você é dele. Agora você obedece a ele, você tem compromisso com ele, e é com ele, e não é com o mundo. Agora o seu compromisso é com Jesus, e não é com o cruzeiro, e não é com o Atlético, e não é com o baile, e não é com a balada, e não é com a bebida, e não é com o cigarro, e não é com o prazer deste mundo, e não é com seus filhos, e não é com a sua mãe, e não é com o seu pai. É um compromisso agora de vida com Jesus Cristo. É com ele que você agora é comprometido, assim como o marido se compromete com a mulher e assina um documento no cartório e faz uma aliança, e uma aliança de amor, de tal maneira que ninguém é mais importante para ele do que aquela mulher. Se tem alguém mais importante para você do que a sua esposa, você ainda não casou. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Kátia, você ensina isso na igreja, menina querida. Me permita o Dimas chamar você de menina. Você ensina isso aqui, Kátia? Se tiver algum homem, Kátia, mais importante que o Dimas na sua vida, você não casou com ele de verdade. Se seu pai for mais importante do que o Dimas, você não casou ainda. Se a sua mãe for mais importante que o Dimas, você não casou ainda. Se seus filhos são mais importantes que o Dimas, você não casou ainda. Porque quando a gente casa, a gente faz uma aliança de profundo amor, de amor total, de amor completo, porque os dois, diz Jesus, diz a palavra, são uma só carne. Não é você e seu pai que é uma carne, não, Arthur. Não é você e sua mãe que são uma carne, não, Arthur. Eles dois são uma carne lá. Você e Kézia, Arthur, são uma carne só. E você faz compromisso de amor. E você pertence a Kézia. E a Kézia te pertence. E ela manda no você. É isso, meu irmão. Você é dela. E ela é sua. Sabe o que aconteceu quando você creu em Jesus? Não é compromisso de amor como é marido e mulher, mas é um compromisso de fé. Pela fé você foi linkado. Você foi juntado pela fé, que é mais forte, Marta, do que a aliança de amor deste mundo.
A fé, minha irmã, é a aliança mais forte que existe. A fé é a aliança mais forte que existe. Nem amor de homem, nem dinheiro de homem, nem coisa de homem. Une mais do que a fé em Jesus. Oh, que glória, hein, Karen? Oh, que glória é isso. Gente, isso é glória demais. A fé que eu tenho em Jesus, ela é tão forte que ela é mais forte do que o meu amor pela minha mulher. A ponto do meu Redentor falar, quem não me amar mais do que a sua mulher, mais do que o seu marido, mais do que o seu filho, mais do que o seu amigo, não é digno de mim. Está entendendo? A fé te uniu a Jesus. Isso é chamado união mística. De sorte, Soraya. De sorte, Ioni. De sorte, João. Que você, João, quando olhou para Jesus e quando falou assim, eu creio em Jesus, naquele momento, você não é mais você. Você morreu. E Paulo vai dizer isso agora de maneira maravilhosa. Ele vai dizer que a justificação foi um processo que matou a gente. Que matou. Ele usa aqui a figura da crucificação. Ele vai dizer, olha, porque eu, mediante a própria lei, morri. Porque o salário do pecado é o quê? O que a lei promete quem transgride? A morte. Então Paulo vai dizer, eu, mediante a lei, morri para a lei. A lei me condenou e me matou. Mas quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu, Wesley, querido? Ele assumiu meu lugar. E quando ele assumiu meu lugar, eu morri com ele na cruz. Eu morri para a lei, eu morri para mim mesmo. Os batistas me dão licença? Aqui nessa igreja é quase batisteriana, né? Tem pouca gente aqui que não veio da igreja batista. Eu tenho que pisar em ovos. Mas com a licença dos batistas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, particularmente, creio, né, e você vai crer comigo também, que o batismo por aspersão é indiscutível. Ele é completamente bíblico. Depois eu explico direitinho, você vai ver, você vai ficar impressionado. O batismo com água na cabeça é totalmente bíblico. Mas você precisa ter mínima dúvida. Não dá tempo para provar agora, mas depois eu provo. Mas eu gosto, agora deixa eu falar aqui, escondido do meu presbitério. Eu gosto do batismo da Igreja Batista, e é por isso que os presbiterianos não batizam batista, viu, Marcelo? Se você vier para cá, fica tranquilo. Já molhou bastante, graças a Deus, a água foi suficiente e nós estamos felizes, tá? Não tem perigo. Né? Não foi assim com você, Luciana? Não tem perigo, não vamos batizar ninguém. Os batistas batizam a gente, me dá uma certa raiva, mas tudo bem. Mas ok, pois vejam só. Aí, mas eu amo o batismo batista, sabe por quê? Porque no dia que você foi batizado, o que aconteceu com você, Kézia? Você foi batizado e o pastor pegou você, não, você lembra disso? Pegou você e assim rendeu, se eu estiver errado, você me corrige, mas o pastor Batista pegou você e mergulhou, colocou lá no fundo, a água tem que cobrir, não pode ficar nem o nariz de fora não, entendeu? Não pode não, tem que o nariz também, vai tudo mesmo. Entrou tudo, toda lá, a água foi sepultada. É aí que eu acho interessante, né? Eu discordo, mas eu acho interessante e bonito. Você foi sepultado no batismo. Meu amigo, sabe o que aconteceu com você então? Isso é no pensamento batista, mas eu acho lindo, eu admiro, eu glorifico a Deus até por isso. Porque é a verdadeira ilustração também da crucificação. Porque é o seguinte, você morreu mesmo. Alexandre, você foi batizado diferente, é assim que acontece. Aconteceu a mesma coisa no nosso batismo, meu irmão. Embora não foi com tanta água, a mesma coisa. O que aconteceu é o seguinte, você morreu mesmo no dia que você converteu, porque Jesus morreu no seu lugar. Então Paulo vai dizer, olha só, estou crucificado com Cristo, logo Demétrios, já não sou eu quem vive. Por que não vive, Helena? Porque eu fui sepultado. Você viu algum morto lá no cemitério levantar, só quando Jesus voltar, né? Mas colocou terra sobre ele, é só lágrima. Acabou. Ênia, no dia que você foi batizada, no dia que eu fui batizado, sabe o que aconteceu conosco, minha irmã? A Ênia foi sepultada. Ela morreu definitivamente com Jesus. Ah, mas não acontece assim com os crentes. Eu vejo tanto crente vivo. Vejo. Ô Dimas, eu vejo. Ô Lucas, eu vejo. Tanto crente vivo em casa. A mulher fala uma coisa, o cara pega 10 pedras contra a mulher. Uai, cadê a crucificação desse cara? Cadê que ele morreu com Jesus? O marido fala uma coisa, Daniela.
A mulher sai com 1000 pedras e xinga a mãe dele, porque né, xingou a mãe da gente, é um negócio meio complicado. Mulher sabe como arrebenta o marido, não sabe? É só falar da mãe dele. Mas sabe, tá muita gente viva. Tem muita gente que parece que morreu com Cristo, mas não, tá vivinha. Na verdade, não se converteu, é uma religiosa, é um religioso, é uma pessoa cheia dela própria, é uma pessoa que tem o seu próprio destino, é uma pessoa que tem a sua própria ação, é uma pessoa que tem a sua própria natureza, e ainda vem justificar. Não, porque sabe o que é? Eu sou assim, desse jeito, desde que eu era pequenininho, eu sou assim, mas você não morreu. Mas você não morreu. Ah, se você morreu, acabou aquela linguagem de palavrão, acabou. Acabou, mesmo aquela de calão baixo, aquela que em vez de falar, né, umas palavras mais bonitas, fala que esse calão do mundão aí, a gente mudou, a sua linguagem vai ter que mudar. Você não vai falar mais palavrão, você mudou a sua atitude, você não vai ser aquela pessoa mais apegada às coisas deste mundo. Aconteceu uma coisa na sua casa, quebrou um copo, como é que é assim lá na sua casa? O filho quebra um copo, você sai de pedra na mão e arrebenta, seu marido quebra um copo. Agora faz assim, o pastor chega e quebra o copo, como é que você vai falar com o pastor? Ô, reverendo, isso acontece com todo mundo, reverendo. É assim mesmo, não me preocupa não. Ah, mas eu quebrei o copo, sujei tudo aqui, ó, tá tudo cheio de... Não, eu troco o lençol da mesa, pode deixar, né, a coisa da mesa... Toalha da mesa, obrigado. Eu troco a toalha da mesa, pastor, fica preocupado não. Mas com sua mulher você não faz isso. Com seu marido você não faz isso. Porque você não morreu. Porque você é cheia de eu. Paulo fala, eu já fui crucificado com Cristo. Você foi mesmo. Mas você é tão você, que você tem certas coisas que você não abre mão. Porque você não foi sepultado. E agora Paulo fala, eu já fui crucificado com Cristo. E agora ele fala, agora já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim, oh glória. O Arthur, a Kézia está olhando para você. Quanto que você é Jesus lá em casa, meu irmão? O quanto que Jesus é você? Jesus é você na sua casa. Não está dizendo, Paulo, aqui que você vira Jesus, não, viu? Isso é uma heresia, tá? Está dizendo que a vida de Jesus agora passa a ser a nossa vida. Passamos a viver de acordo com o seu poder e de acordo com a sua graça. Está entendendo? Jesus, Irene, agora vive em você. Não esqueça, uma vez fui fazer uma visita no hospital, eu entrei no quarto, tinha uma irmãzinha deitada numa cama, e uma outra senhora deitada na outra cama, e eu disse, oi lá, minha irmã, tudo bem? Tudo bem não, reverendo, tudo bem não, porque a cama que essa mulher está deitada aqui é minha, eu estava deitada, ela pode levantar, sabe? Quando faz assim, ela levanta, dá mais conforto, mas o médico colocou ela ali, talvez porque é mais rica, e me pôs nessa aqui porque eu sou mais pobre. Eu disse, não, meu irmão, calma. E a outra mulher falou assim, ô pastor, desculpa, só pode pedir um médico para trocar, sem problema, viu? Eu fiquei tão sem graça, da minha igreja. Eu disse, não, fica tranquila. Eu falei assim, ô dona Cina, fica tranquila. A Cina já foi para o céu, graças a Deus, ela foi uma crente do Senhor Jesus, mas era fraca como eu, sou mais fraca que ela até. Aí ela estava ali, aí eu falei assim, ô Cina, fica tranquila, tá bom, se você precisar, a menina, sua colega aí, eu não era crente, já falou que você pode trocar, assim, mas você vai trocar mesmo, porque eu quero a cama dela. Aí eu cheguei no pé dela e falei, no ouvido dela assim, escuta, não fala assim não, ela não é crente, dá um testemunho para ela, mostra amor por ela, diga a ela que você pode ficar ali, assim, eu não. Aí eu falei assim, minha irmã, mas você não sabe que Cristo vive em você? Paulo falou assim, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim, é Paulo e não sou eu. Eu estou frito, não tem jeito. Quanto mais eu tentava consertar, piorava. Aí eu falei assim, porque você não é convertida, porque você não morreu com Jesus e você não vai para o céu. Mas é isso que eu tenho que falar. Você é desse jeito. Você é desse jeito. Nós podemos rir, mas nós somos assim. Nós somos assim. É só no culto da noite, no domingo hoje. Onde é que Jesus estará? Onde é que ele vai querer que você esteja? Eu não estou querendo deixar você deprimido, não, tá? Não. Você pode ter problemas para não vir, seu marido não é crente, você tem problema, dificuldade. Deus o sabe, Deus o sabe, Deus o sabe. Mas Ele sabe. E eu fico feliz, eu não sei, mas Ele sabe. Você é relaxado muitas vezes. Nós não temos compromisso, sabe, irmãos? Falta-nos compromisso, falta-nos aliança de fé.
aliança de vida. Não vivo mais eu. Tudo que Cristo fazia, eu vou fazer. Está entendendo o que é isso? Tudo que o meu Salvador faria é o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que Jesus faria, e o que Jesus faria no seu dia, o que Jesus faria com o meu marido, o que Jesus faria com a minha esposa, o que Jesus faria com meus filhos, o que Jesus faria, o que Ele faria, é o que eu vou fazer, pelo poder dEle, pela graça dEle. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Justificação pela fé é a salvação gratuita, totalmente gratuita, mas é uma aliança profunda, totalmente profunda. É impossível você falar que é justificado se você não está santificando. Estou dizendo a você, se você foi salvo para proceder corretamente, andar corretamente, obedecer corretamente e viver corretamente, ser fiel ao Senhor seu Deus. Se você não é, desculpa, você pode ser convencido. Porque tem muita gente na igreja, mas é muito convencida. Igreja cheia de gente convencida. Gente convertida é outros 500. Gente convertida é gente que fala, eu vou fazer, eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço. Eu vou viver uma vida em que Jesus é mais importante do que tudo que no meu plano, sabe? Hoje à noite eu tenho um planejamento, vou cancelar. Hoje fazer o que Jesus faria, o que eu vou fazer hoje à noite. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você recebe o seu salário, você vai perguntar, o que Jesus faria com o salário dele? Jesus vivia para Deus. Totalmente. Vamos procurar viver assim? Agora tem uma coisa maravilhosa que eu quero te anunciar. Você não vai ver no seu poder, não. Ele fala isso no capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer, olha, vocês estão vivendo essa vida errada, que aí vocês começaram no espírito, continuando na carne. Você fala, meu Deus, eu tenho que dar o dízimo, meu Deus, eu tenho que fazer, meu Deus, eu não, eu tenho que perdoar, meu Deus, eu estou com raiva da minha esposa, eu não sei como é que eu vou perdoar, eu estou com raiva do meu marido, não sei como é que eu vou perdoar. Como? Você que vai fazer isso? Está frito, você não vai fazer, você vai fazer porque Cristo vive em você. Ele fala, eu vivo pela fé, e esta vida, ele fala claramente, me permita, ele fala claramente isso. Ele fala assim, já estou crucificado com Cristo, logo já não sei quem vive, mas Cristo vive em mim. Vão ler comigo 2:20, da metade em diante aí, onde fala, vão ler comigo? E esse viver que agora tenho na carne, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus. Ele me salvou pela graça. Porque se fosse a lei que me salvasse, as obras, Cristo teria morrido em vão. Isso aqui é o cerne da justificação. Mas ele vai dizer o seguinte, agora o viver que eu tenho, não é mais o viver pela carne. Sabe de uma coisa? Eu não perdoo pela carne. Eu já tentei. Eu fiquei com a raiva uma vez de um presbítero. Logo que comecei o ministério, eu tive ódio de um presbítero. Ele machucou muito. Ele foi muito injusto comigo. Ele e a família dele foram muito injustos. Mas eu fiquei com tanto ódio dele. Mas eu estou falando com você a verdade, ele era pastor. Eu não dormi aquela noite. Não consegui dormir. Acordei de manhã, comia o café, foi pedra. Não senti sabor nenhum. Eu estava com tanta ódio, com tanta raiva, que eu senti, sabe o que é, Aparecida? Eu não senti vontade nenhuma de comer nada, eu estava com ódio. E aí Deus falou, você vai perdoar ele ou não vai? Você vai pregar hoje? Seu perdão, vai perdoar ou não vai? Ele vai sentar lá. Você vai mandar o povo perdoar, mas você vai lá para ele assim, sou uma praga. Aí eu falei assim, Senhor, como é que eu vou perdoar? Eu falei com Jesus, eu não tenho força para perdoar. O que ele fez foi muito injusto, Senhor. Foi muito injusto, eu não mereci o que ele fez comigo. A palavra de Deus, não estou falando que eu conversei com Jesus, é tudo dentro da palavra. E na palavra o Senhor diz assim, e o que você faz comigo todo dia? E eu perdoo, você não vai perdoá-lo? Eu disse, mas eu não tenho força. Foi que o Espírito de Deus trouxe esse versículo para mim, e disse, esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. E eu disse, então pela fé, Senhor, eu perdoo. Eu não quero perdoar pelo sentimento, o sentimento eu não consigo, Senhor. Mas pela fé eu digo, Ele está perdoado. Como o Senhor me perdoou, eu creio que o Senhor me perdoou, Ele está perdoado. Meus irmãos, Eutália, como se fosse um peso, Eutália,
que estava nos meus ombros, Kemily, caiu na hora. Eu me levantei, eu queria encontrar para abraçar aquele irmão. Eu pude abraçá-lo à noite na igreja como se nada tivesse acontecido entre a gente. Porque a fé que Deus nos dá, o Espírito Santo que Deus nos outorga, opera em nós os milagres da vida santa. Você fala, é difícil deixar de ser um torcedor tão fanático do Atlético, ainda mais do Atlético, né? Deus pode livrar você. Deus pode tirar esse amor e trazer para Jesus, sabia? Você fala, não, é difícil eu deixar meus amigos. Jesus, se você não deixar seus amigos, você não vai seguir a mim? Você vai amar seus amigos mais do que a mim? Jesus tem poder de cortar o laço com seus amigos. A sua namorada, que você dá mais privilégio a ela do que a Jesus, deixa de vir à igreja para poder encontrar com ela. Não faça isso. Não faça isso com seu namorado, não faça isso. Ela não merece isso, não. Jesus é que merece o seu amor total. Sabe por quê? Um dia você vai crer no que eu estou falando com você, você vai se decepcionar. E muito, se você não tiver Jesus como tudo na sua vida. Vamos orar. Senhor, nós somos justificados pela fé. Nós somos salvos pela graça. E eu não precisei fazer nada para que meus pecados fossem cancelados. Porque Jesus fez tudo. Eu não diminuo a graça do Senhor 1 milímetro. Porque nada eu podia fazer para ser salvo. Eu te louvo pela justificação, pela fé, pela salvação, pela graça, pela morte de Jesus em meu lugar, como disse Isaías. Ele levou meus pecados ali. Eu fui sepultado com Ele. Fui crucificado com Ele. E eu morri. E a minha vida foi sepultada. Aquele antigo ser que eu era ficou ali no túmulo apodrecendo. E Jesus me ressuscitou. E Jesus me levantou. E pelo Espírito Santo me deu uma vida nova. Uma vida que pode amar. Uma vida que pode perdoar. Uma vida que pode ser feliz. Uma vida que pode esperar a vida eterna. Uma vida que pode colocar Jesus em primeiro lugar antes de todas as coisas. Uma vida que pode pôr um amor por meu coração tão grande para o meu Redentor, que nada me separará deste amor. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela vida de Cristo. E obrigado pelo Espírito Santo que me ajuda a viver esta vida que agora eu vivo. Eu não vivo mais eu, porque Jesus agora opera em mim a vida dele e vai me transformando na sua imagem a cada dia. Senhor, faz isso em cada irmão que ouviu a tua mensagem esta manhã. Senhor, faz isso em cada irmão. Senhor, faz isso em cada irmão aqui. Senhor, eu gostaria tanto, Pai, que cada pessoa que estivesse aqui pudesse sair daqui dizendo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se alguém me crucificar aí fora, se o meu marido me xingar, se a minha esposa me ofender, eu hei de responder com a boca do meu Redentor. Eu hei de perdoar, eu hei de amar, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, nós vamos tomar a ceia agora. Nós vamos comer deste pão, beber deste cálice. É como se nós tomássemos o teu corpo, e como tomássemos o teu sangue, e como se a nossa vida, o nosso organismo agora, fosse Deus, pelo poder do Espírito Santo alimentado por Cristo, de maneira que a figura de Jesus fica mais clara em mim, fica mais nítida em mim, e eu vou beber deste cálice como se fora a representação, como se é a representação do teu sangue, para que o sangue de Cristo seja o meu sangue, e o meu sangue redimido pelo sangue de Cristo, e a vida de Cristo flua na minha vida. Senhor, opera isso nessa igreja. Senhor, acaba com as discórdias, acaba com as brigas, acaba com as incompreensões, acaba com os prazeres pessoais, acaba com aquelas coisinhas tolas, Deus, que tira o meu prazer de adorar o Senhor, de cantar, de louvar o nome do Senhor. Senhor, que cada um de nós possa dizer, eu fui mesmo crucificado, quiçá, como se fora sepultado com Cristo mesmo, e a vida que eu tenho agora
É uma vida totalmente nova, uma vida redimida, uma nova vida regenerada, ressuscitada com Jesus. Em nome dele, amém. Os irmãos, nós cantaremos.